governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhais em paz uns com os outros. Nós vamos ler até depois, versículo a versículo desse texto. Vamos ler esses dois, depois a gente lê mais um pouquinho. E aqui Paulo, é Paulo, né? Tessalonicenses é Paulo, acho que é, né? Paulo escreve aqui e ele vai dando instruções, né? O título aqui na minha Bíblia é Como Manter o Fogo do Espírito, né? Como manter a vida acesa no Espírito. E ele vai dando instruções. E nós vamos falando um pouquinho, né? Mês de outubro, nós sabemos que é mês da graça pastoral, se movendo no sentido de cura. E o Espírito Santo foi trazendo então, hoje essa passagem, falou até com o apóstolo Hélio sobre isso. E ele falou comigo. E vamos ver como o Espírito Santo quer conduzir nessa noite. Há uns dias atrás também Deus me falou sobre esse texto, esse primeiro versículo que eu li, sobre considerar, né, dedicar consideração para que se esforçam no ministério, que te lideram e que te aconselham. Então ele está falando aqui com outras palavras, né? Honrem as pessoas que te lideram. Honre as pessoas que te aconselham, as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida para te dar um destino, né? Porque aconselhar fala o quê? De dar destino. Honre as pessoas que Deus colocou na sua vida para apontar um caminho, para não te deixar errar ou para te ajudar a acertar. Dedique consideração a essas pessoas. E essa casa ensina muito sobre honra. E nós sabemos muito sobre honra nessa casa, né? Como nós aprendemos sobre isso. E a honra, ela tem muitas propriedades em si. Nós sabemos que a honra atrai o favor de Deus. Nós sabemos que a honra abre portas. A honra tem o poder da multiplicação, dá o primeiro para o profeta, né? E nunca mais faltará azeite na botija. Tudo isso que está sobre, que são características, né? São propriedades, são atributos da honra. Nós sabemos também que a honra atrai, né, a unção que eu honro, que eu admiro e honro, vem sobre a minha vida, né? Nós sabemos Elias e Eliseu, né? Aquilo que eu honro, tudo aquilo que eu honro vem sobre a minha vida, é impartido sobre mim. A honra é um caminho para a impartição. Eu admiro o que o apóstolo ele tem, dentre tantas coisas, a sabedoria para aconselhar. Então eu honro isso. Eu honro o apóstolo L, não faço nada sem me aconselhar com ele. Gosto, né, de estar com ele quando possível em aconselhamentos, né? Abro mão de talvez de outras coisas para estar perto dele quando ele aconselha, porque eu honro muito esse atributo de Cristo, maravilhoso conselheiro, que foi impartido da parte de Deus sobre a vida dele. É a sabedoria de aconselhar. Tudo aquilo que eu honro, então, é um caminho para ser impartido. A honra é um caminho para ser impartido sobre as nossas vidas. Mas a honra, né? A honra, ela também tem outro. Eu posso honrar aquilo que não se deve ser honrado. Eu posso admirar aquilo que não se deve ser admirado. Mas eu quero falar aqui de uma honra naquele, né, num propósito, no sentido correto, genuíno, verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é reto, daquilo, né, digno de ser honrado. Que não é só o que é puro, né, que é santo, que é reto, uma autoridade constituída por Deus. Nós temos o quê? Que honrá-la. Não se trata, né, de concordar, não se trata de fazer sempre o certo. Se trata de uma posição que precisa ser honrada. A Bíblia nos ensina muito sobre honra, mas a honra, ela é muito diferente, né, da manipulação. Porque não se trata muitas vezes das mesmas posturas, das mesmas movimentações, mas a partir de naturezas diferentes. A partir de Cristo, eu honro, né, uma vida, mas a partir daquilo que eu reconheço, ou aquilo que está posicionado num lugar de honra. Mas eu posso ter as mesmas movimentações a partir de uma natureza adâmica, a partir da minha velha criatura, a partir de influência jezabélica, de manipulação.
E o Senhor aqui nos fala para honrar, né? De forma genuína, para honrar aquilo que é digno de ser honrado. Honra, né? Honra quem está em posição de honra. Mas as movimentações de honra e as movimentações de bajulações ou elogios manipuladores podem ser muitas parecidas. As atitudes podem ser muito parecidas. Eu posso dar um presente para alguém, usando a figura do apóstolo L, por honra, ou porque eu quero abrir caminho para conseguir algo que eu não vou conseguir, porque ali não tem um Acabe, né? Jezabel só se move onde tem Acabe. Mas a minha motivação pode ser jezabélica, mas a atitude foi a mesma, dar um presente. Então se trata da natureza, não somente, a partir de que natureza, e não somente da manipulação. Nós temos na Bíblia, né? A gente fala sempre, né, que a maior honra, aqui fala de honrar as pessoas que nos lideram, que nos aconselham no Senhor. Está falando de autoridade espiritual. E não tem maior honra, isso é um pensamento meu, já preguei sobre isso, acho que uma vez no aniversário do apóstolo, não sei, aniversário da igreja. Não tem maior honra que a gente pode dar para um líder, né? Para um líder, falando de liderança espiritual, não tem maior honra que a gente pode tributar, entregar a uma liderança espiritual do que, ou seja, responder, né? Obedecer, responder ao que ele porta. Então a visão da parte de Deus, dando exemplo da nossa casa específica, uma noite de filhos. A maior honra que eu posso dar ao apóstolo L é responder, é ele trazer a visão, ele trazer uma direção, e eu como filha, eu honro aquilo que ele porta, o que? Reconhecendo que o que ele fala é da parte de Deus e respondo ao que ele fala. Eu me movo naquilo que ele me fala. Então se ele traz uma direção, é tempo disso, é tempo de tal coisa, eu me movimento naquilo. Se nesse mês Deus falou com ele, se nesse tempo Deus falou com ele, que é 150 dias de intercessão, a maior honra que eu posso dar ao apóstolo L nesses dias é responder ao que Deus falou com ele e me movimentar nos 150 dias de oração. Outubro, mês de cura. Então eu tenho que me responder como pastora, me movimentando, né? Ministrando, libertando, curando, aconselhando na direção que Deus deu a ele. E projetos específicos, por exemplo, né? Hoje um jovem falou com ele assim, de forma genuína e sincera: apóstolo, me fala assim de um projeto tal. O apóstolo falou para responder: a gente fala de todos os projetos dessa casa. Não se trata de falar de projetos, não se trata de falar de sonhos, mas de encontrar corações, filhos que respondam a esses projetos. Nós sabemos de tantas coisas que Deus nos prometeu. É um hospital, é uma escola, né, uma universidade, parque temático dessa vida, tantas coisas que nós já fizemos vídeo, já profetizamos, já oramos, que já está dado do Senhor, mas precisa o quê? De filhos que respondam. Quer maior honra por um líder visionário com o apóstolo L do que responder à visão que Deus coloca no seu espírito, nos traduz no seu coração, traduz a partir da vida dele? E voltando na manipulação, tem uma passagem na Bíblia que Deus tem me falado muito, né, que nós conhecemos a maior figura de tradução de manipulação na palavra, é a figura de Jezabel. Eu não vou ler, vou só contar a história que nós conhecemos muito rápido. Mas nós sabemos que o rei Acabe, o seu marido, queria comprar a vinha de Nabote. Só que ele foi conversar com Nabote falou com ele assim: olha, isso é herança do meu pai, eu produzi uma vinha e eu não posso vender. Eu não quero vender. E ele fala assim: maldição recaia sobre mim se eu vender a herança do meu pai. E aí ele chega em casa e o quê? Vai ficar no quartinho dele quietinho, entristecido, porque ele queria muito aquela vinha. E aí a mulher dele, Jezabel, pergunta o que está acontecendo. Ele conta essa história, ela fala assim: deixa que eu resolvo, né? Enfim, aqui não vou ficar esmiuçando a postura da esposa jezabélica. Não é o ponto hoje. Mas aí ela fala: deixa que eu resolvo, né? Você não sabe fazer. Jezabel faz isso com o cabeça, né? Com o marido, com o líder, com o chefe, né? Você não sabe como faz, então deixa que faço eu, né? É fácil perceber um espírito jezabélico rondando uma pessoa, né? A pessoa quer servir não porque se sente chamada e quer trazer para fazer debaixo de obediência e de envio. A pessoa quer fazer por quê? Porque ela vê uma deficiência. Então se ninguém faz, a igreja não faz,
Se a igreja não está vendo isso, então deixa que eu faço sozinha, da minha maneira, eu saio me movendo, né? Eu quero ser a igreja que não estão sendo, que a liderança não está sendo. Você começa a perceber uma movimentação, uma presa fácil, por quê? Para Jezabel. Você não sabe o que faz, Acabe, deixa que faço eu. O líder não sabe o que faz, faço eu do meu jeito. E aí então ela vai conversar com Nabote, e ela recebe a mesma resposta, né? Não posso vender, maldição recaia sobre mim, se eu me desfizer da herança do meu pai. E nós sabemos que ela fica irada, que ela envia cartas, ela escreve como se fosse o rei, ela usa o anel de selar do rei, né? Porque Jezabel, né, ela vai lá com o anel de selar e sela para dizer, foi o rei. Ela tinha acesso, né, ao anel de selar do rei. Né? Hoje nós todos temos acesso, né? Nós todos podemos falar em nome do rei. Né? E foi isso que ela fez, ela usou dessa liberdade e dessa autorização de falar em nome do rei para manipular, fingir que era o rei falando, mas na verdade era ela. E ela distribuiu cartas pelo reino como se fosse o rei, mas não era o rei. E selou com a reunião, e ninguém, quem duvidaria? Tinha a cara do rei, tinha a letra do rei, tinha o papel real, tinha o selo do rei, mas não era o rei. Né? E as pessoas não discerniram, pegaram aquilo, é o rei falando. E ela construiu um ambiente para que Nabote fosse morto. E Nabote realmente foi morto, né? Porque a manipulação termina em morte. Tem cara de espiritual, sapateia de espiritual, fala em nome de Jesus, fala assim diz o Senhor, mas é uma influência, é algo a partir de um ambiente contaminado, doentio, né? A partir de uma rejeição, a partir de um pensamento, de um espírito de crítica, de uma confusão, uma mescla da alma com o espírito, mas tem toda uma roupagem, né? Tem até o selo do rei, mas não é o rei falando. E aí ela manda matar e realmente mata Nabote. E o Espírito Santo me falava então de Nabote. Normalmente a gente vê esse texto muito pela perspectiva de Jezabel com seu marido Acabe, né? Mas o Espírito Santo me falava de Nabote. Nabote por 2 vezes fala, eu não vou vender as terras que eu recebi de herança do meu pai. Nabote fala de um filho que recebe uma herança e frutifica em cima da herança que recebeu do pai, porque ele recebeu uma terra e produziu uma vinha em cima. E Jezabel sempre procura matar, Jezabel sempre procura adoecer, cortar a cabeça, paralisar filhos que frutificam em cima da herança do pai. Esses são os alvos de Jezabel. Então se você é um filho que recebeu uma herança, e pense, né, que o seu homem espiritual receba essa palavra nessa hora. Porque se nós somos filhos que recebem a herança, lembra que eu falei? Da honra a uma liderança, receber uma visão, receber uma direção e honrar respondendo a isso. Se nós somos filhos que recebemos uma herança e temos frutificado em cima dessa herança, nós provavelmente estamos no alvo de Jezabel, doidos porque ela está doida para cortar nossa cabeça e nos levar à morte. E ela não vai vir com espada, né? Ela vai vir com uma manipulação, ela vai vir com uma mentira, ela vai vir com uma direção errada, mas com cara de espiritual. Ela vai vir com uma semente de rebeldia e discórdia. Ela vai vir com uma fofoquinha bem sutil na mesa da sua casa, no café da tarde que ela foi te visitar porque ela estava com saudade. Assim ela vem. Jezabel não vem com cara de demônio, vem com cara de melhor amigo e melhor amiga, que vem te consolar num dia difícil, porque ninguém da igreja te consola. Assim Jezabel vem. E ela vem para lançar uma sementinha. Você viu que a igreja não está percebendo essa necessidade. A igreja não está fazendo. Você viu a palavra? Não é bem assim. Jezabel vem assim. Então vamos falar aqui dos filhos que frutificam a herança do pai. Nabote recebe a terra e produz uma vinha. O apóstolo L, dentre todas as heranças que ele tem,
como paternidade, como um homem de Deus para esse tempo, essa geração, como um visionário, como alguém que recebeu uma parte da obra de Deus, um desenho, né, uma arquitetura, um projeto para colocar em prática nesse tempo. Uma das coisas que está sobre a vida dele é cuidar de ministros, de outros ministros. Não é reproduzir sonho de Deus em outras casas, é respeitar a visão que Deus colocou no coração dos homens de Deus espalhados por essa região e por lugares muito longes também. E cuidar da vida desses homens, ser um pai, ser um cuidado, ser uma direção para a vida desses homens. E essa herança ele entregou para o apóstolo Cristiano. O apóstolo Cristiano, como filho, ele recebeu essa herança. E em cima dessa herança, quantos frutos ele tem dado? Ele recebeu uma terra. Ele recebeu uma parte da herança do apóstolo Hélio, um pedaço da terra. E como tem frutificado o aljava, como pessoas de todos os lugares do mundo têm buscado paternidade, acolhimento, palavra, direção, cura na vida do apóstolo Cristiano. Outro exemplo, a profeta Camila recebeu uma terra do apóstolo Hélio. A questão do profético, que homem profético é o apóstolo Hélio. O profético é uma herança que Deus colocou na vida dele. E ele falou: profeta Camila, essa é a parte da minha herança, esse é o pedaço de terra que eu te entrego. Você foi chamada para conduzir profetas, para liderar profetas, para ensinar pessoas com chamado profético, para treinar, discipular, para formar profetas. E como a profeta Camila tem frutificado em cima dessa terra. Vocês estão me entendendo? Nós somos chamados a sermos filhos que frutificam em cima da herança do Pai. E o Pai tem a herança para todo mundo. Todos nós somos feitos filhos por adoção. E Ele entregou de si mesmo. E a vida dele em nós é o nosso legado, é a nossa herança. E com a vida dele veio o quê? Veio habilidade. Com a vida dele veio capacidade. Com a vida dele veio talento. Com a vida dele veio sabedoria. Veio o próprio Espírito de vida que nos impulsiona. Veio um chamado. Veio uma direção, um destino, um propósito, uma parte da obra que cabe a mim e a você cumprir. Todos nós somos herdeiros e somos chamados a frutificar em cima dessa herança. Precisamos honrar quem entrega a herança. Jezabel quer que você não honre quem entrega a herança, para que você morra, para que você entregue a terra. Jezabel chega e fala assim: Babi, me dá essa terra aí. Lu, Jezabel está o tempo todo querendo, Lu, dando exemplo, me dá a terra, larga a intercessão. Estou inventando exemplo que não tem jeito, né? É isso que Jezabel quer fazer. Cris, dá a terra, fica chateada com a igreja e larga o profético. Tiago, fica tristinho com o apóstolo Cristiano e com Alain, entrega o louvor, me dá essa terra aqui. Entende o que Jezabel quer fazer? Roubar a tua herança, o teu pedaço de terra, aquilo que Deus depositou na sua vida para que você vá e dê frutos, frutos que permaneçam. O tempo todo ela negocia com você para você entregar a herança, a parte da terra que o Senhor comissionou para que você cultive, para que você produza uma vinha. O tempo todo ela está nos convidando a entregar o pedaço de terra que nos foi entregue por herança. Você sabe o que o Senhor te entregou por herança? Se você não sabe, nessa casa você terá revelação. Porque essa é uma casa apostólica e profética, uma casa paterna, uma casa de ativação e destino. Se você não sabe qual é o seu pedaço de terra nesta casa, você vai saber. Amém? E esses dias, semana, a gente falava no bate-papo dos jovens, através da profeta Camila, algo tremendo, sobre herança e legado, né? E a gente fala de herança muitas vezes, religiosamente falando, num pensamento muito limitado, né? Na cruz,
né? A cruz é direito nosso, nossa herança, é uma verdade. Está tudo conquistado, tudo consumado. Tudo que a cruz produziu, tudo aquilo é nosso direito. Está consumada a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação. Está tudo ali. Nós precisamos acessar, como nós temos falado, na cura, trazer luz dia após dia do que a cruz fez em cada área da nossa vida. Mas está tudo feito. A herança o Pai simplesmente vem e entrega. Mas o Senhor entregou também um legado, uma herança que fala de legado. Algo que nós então temos que nos movimentar. A nossa herança, que está tudo feito e consumado, é um instrumento. Deus me falava quarta-feira, um recurso para que cumpramos esse legado. O que a cruz fez na sua vida é um recurso para que nós possamos nos movimentar. Ela nos garante, ela nos habilita. A vida de Cristo em nós através da cruz do Calvário. É tudo que nós precisamos de recurso, está tudo nele. Recurso emocional, espiritual, intelectual. Está tudo na cruz do Calvário. Esse é o recurso que nós precisamos para quê? Cumprir um legado. E cumprir um legado, aí sim, requer esforço, renúncia, entrega de vida. Requer que cultivemos a terra. E quando a gente fala da cruz do Jesus Salvador, né? O Jesus que me salvou. A gente fala da resolução de um problema futuro. Quando eu morrer, eu já tenho um dia da minha morte escrito no livro da vida. Estava fardado ao inferno. Hoje eu sei que eu não vou para lá. Eu sei que estou na morada eterna de Deus. Né? O céu habita em mim, eu já estou em Cristo, Cristo já está em mim. Não tenho dúvida da minha salvação. Eu não vou para o tal do inferno. Não conhecerei esse lugar, nem você. Isso é nossa herança. Isso resolve um problema futuro, concorda? O dia que eu morrer, eu já estou salvo. Aí eu passo uma vida inteira tentando sustentar essa salvação. Religiosamente falando. O dia que eu morrer, eu vou ser salvo. Mas quando nós entendemos do Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio habitar em mim e você, da vida de Cristo em nós. Isso fala, não do dia que eu estiver no céu, mas fala de eu manifestar o céu na terra hoje. Isso então fala daquilo que nós vamos fazer, que nós temos que fazer e ser, na verdade, neste tempo, não o dia que eu morrer e estar no céu, mas aquilo que o Senhor confiou e junto com a vida de Cristo, a partir da salvação, que é o meu ponto de partida, não o meu destino final, meu ponto de partida. Eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Isso me abre um portal. Eu como filho entendo que isso trata-se de um chamado, de um comissionamento, de um propósito, de algo eterno, de um legado do qual eu fui inserida, do qual agora eu faço parte. Não se trata mais de algo que foi resolvido no futuro, mas se trata de ser a manifestação de Deus e a resolução das coisas no presente. Nós somos a resposta de Deus para a humanidade. E o que você pode é uma resposta específica. É algo específico. E Deus tem me falado nesse tempo a respeito de sermos responsáveis com o que Ele nos entrega. A palavra que Deus tem me falado nesses dias é responsabilidade. Eu ainda não desenvolvi isso, eu não vou pregar hoje sobre isso, mas o Espírito Santo tem me falado, me falou essa semana, eu falei com o apóstolo Eli. Ele me disse assim: ensina os jovens a serem responsáveis. Eu falei: Deus, como que eu vou fazer isso? Eu ainda não sei, mas Deus me falou. Sermos responsáveis com esse pedaço de terra, dentro do contexto que Deus está falando conosco hoje, da maneira que Ele está falando conosco. Sermos responsáveis com a parte da visão que nos cabe nos movimentar e trazer à existência. Sermos responsáveis com aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, dentro das medidas,
dentro do tamanho, da largura, da espessura, ou seja, precisamente ao desenho original da obra, né, que nós tanto aprendemos nessa casa. Temos o livro do apóstolo Cristiano, Engenharia da Graça, que fala sobre isso. Há um desenho, há uma arquitetura, há um projeto de Deus desde a eternidade. Nós precisamos fazer então a obra de Deus, a parte que nos cabe fazer precisamente de acordo com o desenho original do nosso Pai. Responsabilidade é ensinável. E por isso ele já vem me falando desde março, com os meus filhos em casa. Por isso agora ele transicionou e fala: ensina os jovens a serem responsáveis. Porque eu estou vendo dentro do meu ambiente de casa que eu posso ensinar alguém imaturo, alguém novo, a ser responsável. Eu como mãe, como autoridade, eu posso fazer isso, né? E eu não sei, né? Não tem nenhum livro, né? Buscando no Espírito dia após dia, como eu vou ter que fazer aqui com os jovens dessa casa, também não sei ainda. Não vieram com o manual. E eu vou buscando no Espírito, né? E usando as ferramentas que nós temos aí, obviamente nesse tempo em casa, a mãe professora, usando muitas questões escolares, né? Não se trata de cumprir tudo, né? As atividades, as aulas online, as tarefas e as pranchas, como tem na escola, e tantas coisas que nós temos feito juntos, né? Não se trata do estudo, por exemplo, usando a ferramenta do estudo, que é uma das que eu tenho usado. Não se trata do estudo por estudo, estudo por conhecimento, estudo para tirar boas notas, porque nem nota eles tiram ainda, estudos para que no futuro sejam os melhores na escola. Não, se trata de estudo para ensinar responsabilidade, porque a responsabilidade deles agora é essa: é estudar, é guardar o brinquedo, é cuidar das roupinhas no guarda-roupa. Que mais responsabilidade eu posso dar para uma criança de 5 anos? Então não se trata de estudo por estudo, se trata de estudo para ensinar responsabilidade. Que responsabilidade teve Nabote com aquele pedaço de terra? Enfrentar o rei e falar assim: maldição recaia sobre mim se eu entregar a você o que o meu pai me entregou, se eu abrir mão do que meu pai me confiou. Ai de mim, e maldição recaia se eu não frutificar, se eu não continuar produzindo uma vinha em cima das terras que eu recebi. E aí, pensando em responsabilidade essa semana, Deus me levou, lembrei, né? Vem logo no espírito, na mente. Coisa tremenda, Boaz, tipifica Cristo. É minha responsabilidade remir essa mulher, né? Depois ele fala de novo, conversa lá com outro que tinha o direito na frente dele e fala assim: se você não quiser, eu sou o segundo, é minha responsabilidade. Ele disse para Ruth assim: volta para casa, fica lá com Noemi, eu vou resolver isso, porque eu sou responsável por isso. Ele fala 2 vezes. Essa responsabilidade de remissão. Nós sabemos que Ruth representa uma igreja, e Boaz tipifica Cristo. Essa responsabilidade, esse encargo que estava sobre Cristo de remir essa igreja, que levou ao ponto de ele falar: Pai, se afasta de mim esse cálice, mas se não puder, seja feita à vontade. Porque tinha um encargo, uma responsabilidade sobre ele de remir uma igreja. E Boaz tipifica isso, essa responsabilidade de remissão. E essa responsabilidade, o Espírito Santo quer gerar em nós nesses dias. E essa responsabilidade com a parte da obra que cabe a cada um de nós fazer. Nós já conhecemos muito do todo através da visão dessa casa. Se Deus te conectou a essa casa, você já sabe muito da obra de Deus nesse tempo. Você já tem muita tradução, revelação da obra de Deus nesse tempo. Mas essa parte da terra que Deus confiou a cada um de nós é por revelação e por envio. Senão eu saio para o ativismo, responsabilidade. Eu tenho que fazer muito, né? Não importa, sem revelação, sem entendimento, eu tenho que fazer. Eu tenho que responder. Aí eu caio no ativismo. Mas é por revelação e por envio. Envio, nós chegamos no apóstolo L e fala assim: eu vou fazer isso, me envia. Envio é você ouvir do apóstolo L: Deus está te chamando para isso e eu te envio. Isso é o envio do pai para o filho.
Envio é você chegar, Nath, para o apóstolo Hélio e falar: apóstolo Hélio, Deus está colocando no meu coração para eu fazer isso. Ele falar assim: Deus falou comigo também, eu te envio. Isso é o envio, é por revelação e por envio. E o Espírito Santo me dizia que nós precisamos ser inspiração para levar essa geração a se comprometer e ser responsável, porque essa geração de jovens, adolescentes, estão sem referência de responsabilidade. E ele me falou: sejam uma inspiração de responsabilidade, de comprometimento. Nós sonhamos em ver nossos filhos firmes na igreja, mas nós somos desleixados com aquilo que Deus nos entrega a fazer. Eles fazem leitura de que para nós pouco importa a hora que a gente chega na igreja. Pouco importa para nós se o apóstolo Hélio chamou, se a gente respondeu ou não. Pouco importa para nós se tinha uma reunião e a gente participou ou não. Tem 1000 prioridades na frente, a igreja está lá no final. Deus me dizia: uma geração de jovens adolescentes sem referência de responsabilidade, de comprometimento. Por tudo aquilo que aconteceu com a figura paterna, no mundo nem se fala. Como que uma figura, uma pessoa, um ser humano, criado sem uma figura paterna dentro de casa, vai ter referência de responsabilidade? Não desmerecendo as mulheres que se desdobram, são responsáveis e se viram com tudo sozinhas. Mas nós sabemos que o papel, a figura, o que traduz a figura paterna de num lar. O encargo, né, que está sobre a figura paterna e a responsabilidade que está sobre a figura paterna. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Hoje nós temos uma revelação maior do que é a obra do Senhor. É ser fiel à sua obra, ao seu projeto. E quando nós estamos enganjados na obra, quando nós somos perfeitamente um pedreiro, um ajudante, um engenheiro, um arquiteto, um soldador, né? Um marceneiro, o eletricista, o encanador. Eu sou da construção civil, né? Da obra, não sou nada de engenheiro, nada disso, mas eu conheço as funções. Quando nós estamos precisamente engajados na obra do Senhor, maldito daquele que fizer isso relaxadamente. Dentro do entendimento que nós temos hoje da obra de Deus, maldito aquele que fizer fora do desenho original. Coloca um fio onde ele não tem que ser colocado. Coloca um cano onde ele não tem que ser colocado. Faz uma viga na posição diferente que tem que ser feita, para ver o que acontece com uma obra. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, fora do desenho, do script, do projeto original do Senhor. E o Senhor nesse texto nos chama a algumas responsabilidades. Ele diz no versículo 14: irmãos, pulando aí o 13, que ele fala da reconhecimento pela obra que eles realizam convosco. No 14, irmãos, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes com todos. Isso é nossa responsabilidade, não é dos ministros. Somos todos nós ministros competentes do novo pacto. Todos nós temos a vida de Cristo em nós. Exortar, né, a admoestar, ou seja, exortar o sonolento, a despertar os que dormem em amor. Ele nos chama a responsabilidade. Os que estão desanimados precisam de consolo. Os que estão fracos precisam ser amparados. E nos chama a responsabilidade da paciência com todos. Difícil, parece fácil, mas não é. É fácil ser paciente com o que a gente tem afinidade. Mas o Senhor nos coloca no ministério, no trabalho, em qualquer outro lugar, bem pertinho de quem a gente tem pouca afinidade, para nos forjar em paciência. Essa é a nossa responsabilidade. E quantas pessoas fracas estão precisando de amparo ao nosso redor? Quantas pessoas desanimadas estão precisando ser despertadas? E isso não é com crítica, isso não é com dedo apontado, isso é com inspiração de vida de corpo.
Coisa tremenda, as pessoas que o Senhor conecta a nós, pessoas, né, que desfrutamos dessa casa. Nós ouvimos, não de um, não de dois, não de três, mas as pessoas falam como vocês, né, falam com entusiasmo da vida em corpo. É uma característica das pessoas que vivem essa igreja. Como vocês falam com a alegria da vida em corpo. E como nós vemos as pessoas chegarem cansadas, desanimadas, entristecidas e serem reanimadas na vida de corpo neste lugar. As pessoas chegam assim: não, eu estou bem com Deus, mas olha, eu estou desanimada, não quero mais saber, parei com tudo, eu quero ficar quietinho no meu lugar, numa cadeirinha, sentada, só recebendo. Dura 2 meses, a gente fala: ok, isso vai ficar, nós vamos te deixar desse jeito. Daí um pouquinho a própria pessoa está borbulhando, entusiasmado. Entusiasmo é ser cheio de Deus, entusiasmado, inspirado, sendo renovado, ativado, se enchendo de propósitos, de sonhos, desesperado para de novo se movimentar na obra de Deus, porque tem um chamado, e isso foi avivado. Precisamos ser fonte de inspiração. Os desanimados precisam de vida, precisam ser inspirados. Você quer curar no mês de outubro? Se tem algo que cura, é inspiração a viver, inspiração à vida de Cristo, inspiração à vida de corpo. Tenho aconselhado nesses dias, por coincidência, não pessoas que estão chegando, ou pessoas que não são dessa casa. E como cura você impartir vida. Você não conhece toda a história, você não conhece todo o passado, você não conhece onde estão as feridas, mas quando você imparte vida onde tem morte, aquilo começa a produzir cura, libertação. Aquilo que estava cego começa a enxergar, o que estava surdo volta a ouvir. Eu estava não sei quanto tempo sem ouvir a voz de Deus, pastora, mas depois que eu comecei a ouvir vocês, eu voltei a querer ouvir a Deus, porque eu estava morto, mas agora eu voltei à vida. Eu não sei como ministrar cura. Pastor, se estou falando de cura, eu nunca curei ninguém. Seja um inspirador de vida, leve vida. Leve a vida de Cristo. Leve inspiração para fazer parte do corpo de Cristo. Leve as pessoas uma verdade do Evangelho. Isso é cura. Isso produz cura. E o apóstolo ele dizia hoje que das enfermidades do corpo, como o Senhor Deus já avançou na revelação de como fazer através da medicina, mas as enfermidades da alma e da mente, como ainda se trata, usando as ferramentas da psicologia, usando todas as coisas, são instrumentos de Deus também, mas como se trata de algo espiritual. Como se trata de algo espiritual. A cura física, ela acontece até de maneira natural, quando o emocional é curado, quando a mente é curada. Porque o físico, na maioria das vezes, só está manifestando que o corpo só está manifestando que a alma está doente. As emoções, aquilo que ainda não foi curado, o ponto onde você foi humilhado, o ponto, como a gente falava do sábado passado, onde tem ressentimento, mágoa acumulada, o corpo só está gritando. Pele, você vê pele, pessoa com mancha na pele, não sabe, não cura, não tem como, e passa isso, e vai no dermatologista tal, não tem jeito. A pele é uma das maiores expressões das doenças da alma. Não tem o que se faça com remédio, se ameniza, mas não cura. É só você ser exposto de novo à sua ferida. É só alguém pisar exatamente naquele lugarzinho, alfinetar aquele ponto que não foi curado, que a pele volta a ficar toda marcada. Porque o corpo só grita daquilo que as emoções estão, onde as emoções estão machucadas. Ela só manifesta, ela só revela, o corpo só revela. Então a cura física hoje não é o maior desafio. Como a ciência e a medicina já avançaram em cura para quase todas as coisas. Mas a cura emocional, a cura dos nossos pensamentos, passa por uma questão espiritual. A resposta está na minha vida e na sua vida. E aí ele dá sequência e fala: evitai
no 15, que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros, né? Evita que alguém, você como um ministro competente do novo pacto, evite que alguém retribua o mal com o mal, né? Que alguém faça alguma coisa que não deveria ser feita, que alguém responda uma situação de uma maneira equivocada, que alguém se movimente de uma maneira errada, como nós falamos disso no passado, né? Davi, cheio de ressentimento, ia matar pessoas que não deveriam ser mortas, mas foi parado no caminho pela figura do Espírito Santo, Abigail. E nós, ministros competentes do novo pacto, somos pessoas chamadas a parar as pessoas no caminho. Quando você está prestes a fazer uma coisa errada, a tomar uma decisão errada, a se movimentar de uma maneira errada, vem alguém para falar assim: Babi, não é assim, porque você buscou aconselhamento. Alguém que te para no caminho. Quantas vezes eu fui parada no caminho, caminhando para fazer algo errado, caminhando para tomar uma decisão errada, mas alguém me parou no caminho. Não deixe que as pessoas retribuam o mal com o mal. Só tem como não retribuir o mal com o mal quando uma pessoa é extremamente curada. Porque se tem um ambiente para tomar decisões erradas e atitudes erradas, é um ambiente doentio. Não retribuir o mal com o mal, só quem é curado em Cristo. Fora disso, naturalmente, automaticamente a gente retribui o mal com o mal, nem que seja sutilmente, mas a gente retribui. Um ambiente curado é um ambiente para tomar decisões assertivas, porque o ambiente doentio é um ambiente propício para decisões erradas. Como eu disse, Davi ressentido ia matar pessoas que não deveriam matar. Como a gente mata, né? Como a gente disse passado, a partir de ressentimentos. Lemos também que o sofrimento, está lá em Eclesiastes, leva a precipitação. Pessoas sofridas, pessoas magoadas, são pessoas que se precipitam nas suas atitudes, decisões, falas. A rejeição é um ambiente, né? Como a rejeição é um ambiente para que a gente tome decisões erradas, para que a gente se movimenta, que a gente retribua o mal com o mal. Quer ver um rejeitado se movimentando? O rejeitado, ele rejeita. Ele começa uma amizade, daqui a um pouquinho ele sai fora, porque ele fica testando o amor do outro o tempo todo. Então ele retribui o mal com o mal. Alguém não é de uma forma decidida. Alguém me rejeitou, eu vou rejeitar também. Não é. É algo intrínseco, é algo... Perdi a palavra. Alguém falou aqui. Inconsciente. É piloto automático. O ambiente é de rejeição. Então eu preciso testar o amor das pessoas. Como eu testo? Esquivando as pessoas, repelindo as pessoas, rejeitando as pessoas. Para quê? Para testar o amor. Porque eu não vou correr o risco de me entregar a um relacionamento, a uma amizade, a um cuidado pastoral, a uma paternidade, a uma autoridade espiritual e ser novamente rejeitado. Então eu vou testar o amor dessa pastora Zelinda. Eu vou pisar bem no calo dela para ver se é mesmo assim. Porque eles dizem lá que eles amam apesar dos nossos erros. Deixa eu dar uma radinha aqui para ver se ela me ama mesmo. Deixa faltar um pouco de culto para ver se o apóstolo percebe que eu não estou rindo. Deixa eu dar uma testadinha, se eles sabem quem eu sou, se eles lembram de mim, se esse amor é real. Isso é o rejeitado decidindo. Isso é o rejeitado tomando decisão. Então primeiro, ele rejeita para testar o amor do outro. Ele paga o mal com o mal. O medo, um ambiente doentio, a pessoa que tem problema com medo, né? Pessoa que não tem a figura paterna, muitas vezes se torna um medroso, um temeroso. Na hora de tomar uma decisão, se o ambiente é o medo, é uma pessoa ousada, corajosa, decidida, ou é um inseguro. Todo mundo que passa por uma rejeição, uma situação de medo muito grande, de desamparo, se torna uma pessoa insegura. E uma pessoa segura não consegue tomar decisões. E o Senhor nos disse, e o Espírito Santo me lembrava isso hoje, na festa das primícias,
Em janeiro desse ano, para quem não sabe da festa das primícias, janeiro de 2021 tem de novo. Mas da festa das primícias, Deus me disse assim, eu ministrei e falei, que 2020 é a primícia da década de governo. Não é? 2020 é o primeiro ano da década de governo. É a nossa primícia. Deus falou 2010, 2020, 2030, década de governo. E a primícia tem por natureza o quê? Um incremento, né? Você multiplica a natureza. Se a primícia é santa, todo o resto é. E Deus disse assim, igreja, eu lembro de eu falando aqui desse jeito, cuidado com aquilo que vocês vão decidir em 2020. Porque é um ano muito assertivo de decisões. É um ano para tomar muito cuidado com as decisões. Porque tudo aquilo que nós decidimos na primícia vai ter consequências por toda a década. Alguém se lembra disso? Você lembra? A gente esquece, né? Deus me fez lembrar hoje. Tudo que nós decidirmos em 2020 terá consequência para o resto da década, porque é uma primícia. E o Espírito Santo me dizia hoje, para que nós possamos tomar decisões acertadas, nós precisamos tomar a partir de um ambiente curado. Por isso ele parou, um dos motivos que ele parou o mês de outubro, para que nós sejamos curados. Para que a partir do ambiente curado, você tome decisões acertadas, porque nós tomaremos decisões muito sérias, porque nós estamos numa década de governo, e o Senhor está nos posicionando em governo. Tomaremos decisões decisivas para as nossas vidas. Precisamos tomar essas decisões a partir de um ambiente saudável, curado, para quando o apóstolo Eli vir com uma loucura da parte de Deus, essa loucura caia no ambiente sadio, senão você não vai dar conta. Para que quando vier uma revelação, um sonho, uma palavra de Deus, que confronta completamente com a vida que você teve até hoje, com aquilo que você pensa que é, ou com aquilo que você fez até hoje, isso caia no ambiente saudável. O Espírito Santo possa então ter um ambiente, espaço em você, para que Ele possa te ensinar, falar, ministrar, testificar. Mas precisa ser a partir de um ambiente saudável. Pessoas com emoções não curadas, pessoas doentes da alma, não têm condições de discernir e muito menos decidir as coisas. Quantas vezes você pode lembrar na sua mente decisões que tomou errada, porque você estava triste, porque você estava magoado, porque você estava chateado. Não vou lá, porque fulano está lá, não vou fazer isso, porque é isso. Nas pequenas e nas grandes coisas. Basta uma tristeza no trabalho, basta um pisar no calcanhar, eu não vou mais naquele lugar. Nem ouve se é de Deus, se não é sair, mas lá eu não volto. Não aguenta nada, por quê? Porque caiu num ambiente de dor. Quando eu era criança na escola, riam de mim. Eu tenho trauma e complexo guardado até hoje, nunca fui curado. Agora lá no meu trabalho, fiquei sabendo que estão rindo e não aguento mais lá. Por quê? Caiu num ambiente doentio. Não tem condições de enfrentar nada. E toma uma decisão equivocada. Se nós não formos curados nesse tempo, corremos risco de tomar decisões erradas. Quantos estão aqui? E nesse tempo, Deus está nos levando a uma cura profunda, para que nós possamos nos tornar cada vez mais comprometidos e responsáveis por aquilo que Ele confiou a nós. Existe uma parte da terra, existe um pedaço de terra que é seu para cultivar. Existe um pedaço de terra que é seu para cultivar, para produzir uma vinha numa terra. E se a gente não tiver curado, Jezabel chega e a gente negocia essa terra. A menina rejeitada, ou o rapaz rejeitado. É fácil entregar um pedaço de terra. Basta aparecer alguém bonitinho com um galanteio. E lá vai alguém entregar um propósito. E lá vai alguém entregar um projeto da parte de Deus, para fazer um casamento a qualquer preço, de qualquer jeito. Como é fácil, Jezabel, pegar pessoas doentias, pessoas doentes, não curadas, e fazer negócio com essas pessoas. Quer ver um ambiente bom de Jezabel fazer negócio? Fugiu a palavra.
A vaidade, porque Jezabel usa muito elogio, porque ela é manipuladora, lisonjeia, né? Então chega articulando, e aí ela encontra um ambiente vaidoso, ainda não foi curada, ainda não morreu em Cristo. Ela encontra, aí facilmente ela consegue estabelecer um negócio com aquela pessoa, e aí vai um pedaço da terra, e ali vai um pedaço de terra nas mãos de Jezabel. Quantas terras Jezabel tem comprado muito barato? Quantas pessoas entregando encargo, sendo irresponsáveis com aquilo que Deus confiou, por obras jezabélicas. Nós estamos confrontando Jezabel nesses dias, para que nenhum pedaço de terra seja negociado com ela, mas que cada um permaneça responsavelmente comprometido com o pedaço de terra que o Pai lhe te entregou como herança, e que veja isso como um legado, como algo honroso, não penoso. Porque herança, eu gasto, eu usufruo, eu perco, mas legado eu produzo em cima. Legado eu frutifico. Se eu vejo a cruz como a minha herança, eu peco aqui hoje, que amanhã eu peço perdão, estou reconciliado com ela. Eu saio um pouquinho, um tempo da igreja, vivo dissolutamente, vou lá comer as bolotas dos porcos, depois eu me reconcilio com a cruz, é minha herança. Mas se eu olho para a cruz como um legado, eu não negocio por nada, eu recebo aquilo e frutifico em cima daquilo. E o Senhor está produzindo filhos curados, responsáveis com o pedaço de terra que o Pai confiou por herança. Quantos dizem amém? Fala assim: eu sou esse filho, eu recebi um pedaço de terra, e eu estou comprometido para frutificar nessa terra. Amém? Agora repita comigo: eu sou filho, eu recebi um pedaço de terra, e eu estou comprometido responsavelmente para frutificar nesta terra. Amém. E para encerrar, os que me amedrontam já estão aqui do lado. Lembra de estar passado? Voltaram, olha lá, olha lá. Sabe? Os que vêm Sambalat e Tobias. Quando você está fazendo a grande obra, olha lá, Sambalat e Tobias vem. Mas eu estou numa grande obra e não vou parar. Estou brincando, eu sou obediente, eu vou parar. Eles vêm se posicionando na mesa, tipo assim: acabou o tempo, pastora, sai fora. Ô Lu, Felipe, se prepara para vocês ministrarem a ceia, tá bom? Mas o Espírito Santo essa semana me entregou um versículo. Abre comigo, Abacuque 1:5. Vai comigo em Abacuque. Você acha? Pode ir que você acha. Ou coloca aqui rapidinho Abacuque 1:5. Até eu perdi Abacuque aqui da minha Bíblia, peraí. Abacuque a gente conhece por ainda que a figueira não floresça, né? Mas eu quero ler outro versículo também. Tá aqui? Obrigada. É a mesma versão aqui que eles têm, que eles colocam embaixo da minha Bíblia. Deixa eu ver. Não é esse que eu quero. Deixa eu ver. Não, bota King James. Senão eu vou ler aqui. Eu vou achando aqui. É a mesma coisa, mas fala tão mais bonito na outra. Tá lá? Obrigada. Então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realiza em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Não tira esse versículo daí não. Diga amém para ele. Deus está falando conosco através do profeta nesse tempo. Isso entrou no meu espírito nessa semana, e nós já estamos vendo alguns testemunhos de coisas desse nível. Uma obra, maravilhai-vos. Fala assim: maravilhai-vos. Sabe algo que te deixa maravilhado? Porque o que eu realizo em vossos dias é uma obra de tal magnitude. Fala assim: magnitude,
que não conseguiríeis acreditar se tudo isso fosse simplesmente contado. Sabe, Anderson, Deus está te falando assim: Anderson, eu estou fazendo algo na sua vida, eu estou fazendo algo na terra, através da igreja de Cristo nesse tempo, que se alguém te contasse, você nem acreditava de tão grande que é. É isso que Deus está falando nessa palavra. E Deus me falou esse versículo com tanta força essa semana, que Ele está fazendo algo nesses dias tão maravilhoso, que se contasse nós não poderíamos acreditar, mas nós vamos ver, nós vamos experimentar. Ele fala: contemplai, contemple o que Deus está fazendo. Ele está fazendo uma obra. E sabe o que Deus me dizia? Isso fala de coisas externas que Ele está produzindo, nós vamos ter testemunho sobre isso. Mas Deus me dizia: contemplai o que eu estou fazendo nesse tempo, na sua vida de dentro para fora. O que Deus está fazendo em você e vai seguir fazendo através de você. Se hoje Ele te contar, você nem acredita. Ele está nos curando, porque é maravilhoso. Nós vamos contemplar tamanha obra em nós e através de nós, que se Ele falar hoje, a gente não dá conta nem de acreditar. Aleluia! É década de governo. Não negocie sua terra com Jezabel, porque virão dias, e já chegaram, em que o Senhor nos chama a contemplar a maravilhosa obra que Ele está fazendo na sua vida. Não negocie com Jezabel. Seja responsável. Permita-se ser curado. Permita-se ser curado, para que você possa contemplar. E aí na frente Abacuque diz ainda que a fogueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que, aquele todo ainda que a gente conhece. E ele fala assim: mesmo assim, Ele faz os meus pés como o da corça e me coloca em lugares altos. O Senhor está nos posicionando em lugares altos, independente da figueira florescer, independente de haver fruto na vide, independente das circunstâncias externas. O Senhor está nos colocando em lugares altos. Mas nós precisamos fazer como Abacuque e como o texto que nós lemos, porque ele depois, na sequência, eu não vou ler para a gente terminar lá em Tessalonicenses, ele fala assim: alegrai-vos. Deixa eu achar aqui onde a gente estava. Eu estava em Tessalonicenses 5, né? Estou só testando vocês. Não era 5. Era? Só para ver se vocês estão ligados. Conservai no 16 plenamente a vossa alegria. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Se mantenha vivo, se alegre em toda circunstância, dai graças em todos os momentos, porque essa é a vontade de Deus. Se mantenha vivo o furor do Espírito. Se mantenha a sua vida no Espírito. E é isso que ele diz: ainda que nada disso aconteça, eu me alegrarei. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como da corça e me coloca em lugares altos. Mesmo que eu não esteja vendo nada, eu me alegro no meu Senhor, porque é Ele que me faz os meus pés como os das corças. Ele me coloca em lugares altos e Ele não precisa de circunstâncias para isso. Maravilhai-vos. Seja responsável. Não negocie com Jezabel. Seja curado, porque mesmo que seus olhos não vejam, Ele tem feito nossos pés como da corça. E Ele está dizendo que está nos posicionando em lugares altos. Posições de governo. 2020 é a primícia da década de governo. Receba no seu espírito, porque o que Ele está fazendo nesses dias é tão grande através da sua vida, que você não pode e eu não posso acreditar. Quantos creem nisso? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.